Olá, nessa nossa aula nós damos continuidade ao estudo dos crimes dolosos contra a vida e vamos fazer uma retomada sobre aquilo que foi estudado nas aulas. Tivemos o estudo, a recordação a respeito de como se dá a dosimetria da pena. Nós tivemos também o estudo do crime de homicídio, na sua modalidade simples, na sua modalidade com causa de diminuição de pena, que é a modalidade privilegiada, que é o caso do homicídio cometido por relevante valor moral ou social, uma das causas, né, que podem, na verdade, dentro do tipo penal homicídio, diminuir a pena, conforme o artigo 121 do Código Penal. Conversamos a respeito de todas as qualificadoras, conversamos a respeito de ser motivo fútil, motivo torpe, como que se dá na prática a questão ligada à qualificadora por asfixia, envenenamento, por conexão, para ocultação de outro crime, entre outros apontamentos. Conversamos também como que se dá o homicídio culposo. O homicídio culposo, ele tem previsão no artigo 121 do Código Penal, parágrafo 5º. É aquela modalidade que a competência já não é mais do júri, porque foi afastado o dolo. E o que vem a ser dolo? A intenção, mas a vontade. Vontade de quê? Aqui, como estamos falando do crime de homicídio, vontade de matar, né? Matar o outro, matar alguém. Então, dentre todos os apontamentos, hoje, eu gostaria de conversar também com vocês da importância, dentro do estudo do tipo penal homicídio, a importância da perícia. Por que que é importante falar da perícia? Porque nós vamos estudar alguns estudos de caso. Caso de quê? Caso do tipo penal homicídio. Então, se nós vamos estudar na prática como que se dá colheita de provas, qual na verdade a importância da perícia para os crimes dolosos contra a vida, para em específico o crime de homicídio. Então, eu trago aqui para vocês na tela o artigo 155 e seguintes do Código de Processo Penal. O artigo 155 diz que o magistrado, porque é ele que vai formar a sua convicção, é ele que vai fazer a sentença, nós já conversamos a respeito. Então, o magistrado, ele vai formar essa convicção pela livre apreciação de quê? Da prova. Então, é muito importante entender como que se dá essa prova. E essa prova, o artigo 157 diz que são inadmissíveis, não é admitido, tá? Devendo inclusive ser retiradas do processo, desentranhadas as provas que são ilícitas. E o que é uma prova ilícita? Aquela entendida como obtida mediante uma violação às normas constitucionais ou legais. Nós temos aqui, dentro principalmente do homicídio, a importância dessa prova pericial. Então, perícia nada mais é do que uma prova. E aí, na prática, quando a perita, que daqui a pouco vai participar aqui conosco, trouxer os estudos de caso, vocês vão ver a importância de se entender a prova pericial como, na verdade, para que o júri, para que o juiz, ele possa o quê?
ter uma prova ilícita e decidir de forma justa, de forma lícita, até mesmo porque o Estado, ele é detentor, ele possui o monopólio, né, do jus puniente, do poder dever de dizer o direito no caso concreto. Traduzindo isso para uma situação concreta, nós precisamos entender a importância aqui, principalmente no crime de homicídio em que a vítima morreu, mas tem uma família que está aguardando a justiça no caso concreto. E em memória a essa vítima, e como a aplicabilidade do direito penal, uma família espera a justiça, né? Então, enquanto Estado, a prova pericial, para que o juiz venha fundamentar a sua decisão, é muito importante. O que é essa prova pericial? O artigo 158 prevê o seguinte, do Código de Processo Penal. Quando a infração deixa vestígios, será inadmissível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, por mais que o acusado ele diga, olha, fui eu que cometi, o réu confesso, ele confessou que foi ele que cometeu. A confissão do acusado não supre texto de lei, texto legal, artigo 158, princípio do devido processo legal. Então, mesmo que ele confesse, é necessário que haja o quê? Que haja uma prova. E aqui nós vamos entender a importância da prova pericial, quando se fala de crime de homicídio, quando se fala de vestígio, quando se fala de um tipo penal, tá? E o parágrafo, na verdade, o 158A, vamos prosseguir um pouco mais, diz que a respeito da cadeia de custódia, é importante saber aqui o que é uma cadeia de custódia. É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar de forma cronológica, gente, o vestígio que foi coletado em locais ou até mesmo na própria vítima. Então, cadeia de custódia nada mais é do que um procedimento que é utilizado para manter, para documentar a história. De forma o quê? De forma que, para que venha-se entender o que realmente aconteceu. Para que o direito seja aplicado no caso concreto com equidade, com justiça, de forma realmente a elucidar dos fatos. Pensa em um Estado que pune por entender que aquilo, não, o réu confessou e pronto, então ele é o culpado. Não, não é bem assim. O nosso Estado é um Estado democrático de direitos. Nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, pelo qual ele rege todo o processo penal, o direito material, o Código Penal. Então, temos a importância do estudo de tal tipo penal. E, né, já estamos aqui com a Larissa e eu quero apresentá-la para vocês. Na verdade, ela é perita criminal, ela atua em Goiânia. Isso. E eu quero dizer, Larissa, que você é muito bem-vinda aqui conosco. Está à frente da investigação de muitos casos, né? A gente costuma dizer que, às vezes, o perito ele acaba trabalhando com a tragédia de muitas pessoas, né? Mas, na verdade,
é muito importante o papel da perícia, como eu estava apresentando para vocês, principalmente com relação, não somente com relação aos crimes dolosos contra a vida, mas principalmente aqui nestes tipos penais. E eu quero dizer que a Larissa, além de ser perita, também é mãe, né? Tem várias duplas ou triplas jornadas. E eu quero dizer que é com muita alegria, Larissa, que a gente recebe você aqui, tá? E pode fazer uso da palavra, eu vou estar aqui quando você Tá. o compartilhamento de telas aí. Muito obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui com a turma. Nós somos muito gratos. Hum, tudo bom? Prazer, deixa eu compartilhar aqui a tela aqui. Bom, Cris, entrei agora, né? Mas acho que a Cris já falou já bastante. Sou Larissa, sou perita criminal daqui do estado de Goiás. Ah, eu sou perita desde o ano de 2010. Desde 2011 eu estou no laboratório de biologia e DNA forense daqui do estado. É um laboratório para atender o estado inteiro, né? E sou bióloga por formação, né? Por isso acabei indo para o laboratório para os exames de DNA, de biologia. Então já tem bastante tempo que eu estou na coordenação do laboratório. O laboratório ele foi inaugurado no ano de 2010. Então, assim, foram logo nos 6 meses depois da sua inauguração, eu acabei entrando. Então, a gente pôde participar do início de toda a construção do laboratório e das grandes mudanças que ele sofreu, principalmente em relação à tecnologia, a processos e mudanças de legislação, a própria criação da rede integrada de bancos de perfis genéticos, a criação do banco dentro do laboratório. E para mim é super prazeroso viver essa história. Amo o que eu faço, amo ser perita de coração. E mostrar um pouquinho, além da coordenação, estou na parte da supervisão da qualidade, que é a supervisão dos processos. E também estou na parte, eu sou administradora suplente do banco daqui do estado. Falar um pouquinho rapidamente, eu acho que a Cris já falou, quando eu entrei aqui eu vi alguma coisa dela falando, né? Então vou passar aqui rápido, né? O CPP traz a lei que define o que é o perito criminal, a sua competência, então assim, quem é ele, quem deve ser, e aonde ele atua, como ele deve atuar, toda uma parte legal que rege a nossa carreira e que a gente deve seguir. E também traz algumas definições, traz alguns termos que são inerentes à nossa profissão, que é o que a gente trabalha. Então, assim, a palavra, o que a gente mais fala, o que mais existe são análises de vestígios, é isso que o perito faz, análise de vestígios, né? Então, tem que entender exatamente o que significa vestígio, e que é todo material que está relacionado com a infração penal, seja ela de qualquer tipificação, desde um crime contra o patrimônio, dignidade sexual, homicídio, trânsito. Então, qualquer tipo de objeto ou material que tenha relação com isso. Desde um cadáver a um respingo de sangue, ou a saliva, ou uma impressão digital, ou um objeto, uma faca, qualquer coisa pode ser um vestígio. Dos mais inimagináveis, do mais absurdo que a sua imaginação possa criar. Tudo pode ser um vestígio. Né? E é com isso que a gente trabalha. O que o perito faz é análise de vestígios, né? A Cris deve ter já comentado algumas coisas, mas a atuação nossa dentro do CPP, a gente entra como a prova pericial que a autoridade tem. Então, a gente, de modo geral, a gente tem 3 tipos de prova, como a legislação traz, que é a testemunhal, a confessional e a prova técnica. E a gente trabalha com a prova técnica. Então, a gente trabalha com ciência. Com ciência, como diz o nosso slogan aqui, a ciência é a favor da verdade, né? Então, a gente não trabalha nem pró-acusação, nem pró-defesa. A gente trabalha a favor da verdade. Sim. Né? Então, o perito ele sempre precisa trabalhar com objetividade e imparcialidade das informações.
É isso. E faz uso através da matemática, da física, da química, da biologia, do direito e de qualquer ciência que esteja disponível para poder fazer análise desses vestígios, estabelecer dinâmica de crime, materialidade, autoria, que possa ajudar o delegado a conduzir o inquérito e remeter então ao Poder Judiciário. Aqui vem outras definições, eu vou já saltar, porque depois a Cris pode trabalhar melhor com vocês, né? Fala sobre o resultado do nosso trabalho, que é um exame de corpo de delito. Então, o corpo de delito, ele é qualquer local, qualquer coisa que esteja em relação com o fato, né? Então, o corpo de delito, ele pega desde do cadáver até o próprio local. E o CPP diz que quando o exame deixa vestígio, quando um crime existe vestígio, ele precisa de perícia, né? E então a gente atua em qualquer tipo de crime, qualquer infração penal. Acho que alguém Pessoal, por favor, desabilitem o áudio. Acontece. Obrigada. Bom, quando a gente fala de homicídio, a gente vai falar de um cadáver, né? Então, o cadáver é um vestígio. Então, todo homicídio tem um cadáver, né? Essa é a regra básica, né? É difícil você caracterizar um homicídio sem cadáver. Eu sempre falo, homicídio sem cadáver não é cadáver, é desaparecimento, né? Não e aí é outra tipificação, E envolve outra investigação, outra delegacia, outro tipo de fato. Então, se tem um homicídio, tem um cadáver. Se tem o cadáver é um vestígio. Então, assim, todo homicídio tem que ter perícia, tá? Via de regra, todo homicídio tem perícia. Mas a gente também atua em outras coisas, né? Não só no homicídio, mas em estupros, patrimônio, incêndio, crimes ambientais, de trânsito, acidentes de trabalho, qualquer coisa desse tipo. Bom, aqui só para mostrar onde está, esse é o site da Polícia Técnico Científica daqui do estado. Nós somos um órgão ligado diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Então, aqui dentro do estado de Goiás, nós somos 4 polícias. Né? A gente tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros e a Polícia Técnica Científica. É o que tem a menor quantidade de servidores, mas não a menos importante, né? E aí a gente tem diversas áreas, né? A gente luta também aí por questão da Constituição, por reconhecimento da polícia, porque dentro da Constituição não existe uma polícia científica, né? E então, em termos legais, a gente acaba fazendo parte de uma polícia civil. Cada estado trabalha de uma forma diferente, com um organograma e uma subordinação diferente. Então, vai ver estado que perito está dentro da Polícia Civil, tem estado que perito está fora da Polícia Civil, e tem estado que perito está fora da polícia. Então, infelizmente, porque todo mundo considera perito polícia. Aqui dentro do estado nós somos polícia fora da Polícia Civil, que é o objetivo maior que todo mundo quer, né? Então a gente está avançado nisso aí, graças a Deus. Bom, aqui só para mostrar o nosso brasão, ele mudou recentemente. Antigamente a gente até há um mês, 2 meses atrás a gente era esse brasão. Agora a gente teve unificação do brasão das polícias científicas dentro do mesmo modelo, do mesmo padrão, Brasil inteiro, né? Só muda o símbolo mesmo do estado aqui, mas a ideia é a mesma, né? Formato, símbolo, as cores. Aqui são colegas meus, que é foto tipo que a gente fez mesmo de divulgação, né? Tipo CSI. E assim, a perícia ela foi muito divulgada de um modo geral, principalmente através dos meios de comunicação, seja televisão, seja livro, né? Quem nunca ouviu falar de Sherlock Holmes, quem nunca viu seriados como CSI, né? E aí a gente teve a divulgação muito do trabalho da perícia criminal. O trabalho do perito ele é muito amplo, né? Envolve uma série de ciências. Para você ser perito criminal, você tem que ter um curso superior e prestar um concurso público. A gente tem peritos em todos os estados e a perícia também da Polícia Federal. Cada órgão, cada estado tem a sua forma de gerir a polícia. Então, assim,
As áreas são amplas, desde a engenharia, química, matemática, biologia, direito, meio ambiente, engenharia, contabilidade. Então, assim, quem quer ser perito vai ter que estudar bastante, porque são muitas ciências e assim, o concurso cai de tudo, né? De tudo um pouco. Então, você tem que ter noção de tudo, desde das ciências exatas, as humanas e as biológicas, né? Você é um cientista. Então, nós somos um policial cientista, né? E aqui em Goiás o concurso não é direcionado, ele é simplesmente para curso superior, mas a grande maioria dos ingressantes são da área de biológicas e exatas, né? É difícil ter alguém da área de humanas, mas também assim mas também existem, né? Então não significa que seja nulo essa possibilidade. Não é tão comum, mas também não é nula. Aqui só mostrando algumas áreas, desculpa, aqui é a área externa, né, no fundo do nosso prédio, vem aqui nossa funcional, aqui a parte de vistoria em veículos, que a gente trabalha muito também, a perícia de local, que é a mais popular, o DNA, que é onde eu estou, aqui a parte de análise de águas para crimes ambientais, aqui a medicina legal. Medicina legal também é perícia, então a gente tem a denominação de perito médico legista, né? E a gente é tudo perito, tudo com objetivo só. Bom, aqui são algumas áreas da perícia, né? Fui listando algumas, as mais populares, né, de modo geral. Então, a gente tem o local de crime, lembrando que o local de crime também são variáveis. Então, por exemplo, mesmo aqui em Goiás, existe grupos especializados de crime contra o trânsito, patrimônio, morte violenta. E aí a gente tem a biologia forense na parte de identificação de fluidos biológicos, de materiais biológicos, como identificação de sangue, de sêmen, né, e caracterização de pelos humanos encontrados em local de crime ou em corpos de vítimas, né? A parte da biologia forense também está dentro de onde eu trabalho. O DNA forense, que são os exames de DNA, que é muito ligado aos exames da biologia. Então, a biologia identifica os fluidos biológicos e a gente faz o exame de DNA a partir deles aí, ou oriundos de próprio do local de crime, ou às vezes de um corpo, às vezes de uma vítima viva. Então, até para identificação humana, a gente faz DNA de tudo, na realidade. Tá? A química forense, que faz análise de drogas, é a maior demanda da criminalística, não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro. Uhum. Né? E o pessoal tem que trabalhar de plantão, porque senão a gente tem que fazer o exame para poder identificar o flagrante, né? Então tem que fazer um exame preliminar, né? Não sei se vocês já conseguiram ver alguns seriados que fazem esses exames preliminares de pronto, né? E tipo aeroportos, esses eventos. Então você sempre vai ver algum perito ou alguém treinado para poder fazer esses exames de pronto no caso de achada de droga para poder caracterizar um flagrante. Mas aí depois desse exame preliminar precisa ser feito um exame definitivo, né? E aí entra a parte de química, que é bastante extensa lá e demanda bastante trabalho. A toxicologia, que trabalha com a parte de venenos, né, identificação de venenos e substâncias entorpecentes, né, coisas nesse sentido, medicamentos. As perícias ambientais relacionadas com crimes ambientais, sejam externos, seja de contaminação de água, seja de fauna, seja a própria veterinária ou crimes diversos. A balística, com a eficiência e caracterização de armas e identificação de projéteis também. Né? A informática forense, que trabalha com crimes ligados à informática, celulares, computadores, máquinas caça-níqueis, as perícias de áudio e imagem para identificação, caracterização de voz, para identificação de imagens, né? A papiloscopia, que é a parte da análise de impressão digitais e vestígios, né? Também tem bancos de dados de impressão digital, né? Que é o nosso famoso EIFES, e aí pode confrontar, inclusive, com dados civil. A engenharia forense está muito relacionada com acidentes de trabalho, construções, máquinas, né? Eficiência de máquinas e coisas e tal.
A contabilidade é nova, pelo menos aqui em Goiás, agora que está tentando trabalhar, relacionada a crimes contábeis. A documentoscopia, que trabalha com falsificação de documentos, de marcas, de coisas afins desse tipo. A merceologia, que é avaliação de valores, que é no caso obrigatório em crime contra patrimônio. Avaliação e vistoria para danos, para identificação, caracterização de algum objeto, se é aquele ou se não é. A identificação veicular, no caso principalmente de furtos de veículos, né? Então tem identificação de veículos, trabalha principalmente na delegacia de furtos e roubos, então a gente tem equipe de plantões lá na delegacia de furtos e roubos. É obrigatório também, né, no crime de furto de veículo, roubo de veículo. E tem a medicina legal, que é super ampla também, não dá como citar todas as áreas aqui, que vai desde a tanatologia, que é a parte de cadáveres, a sexologia, dentro da parte de violência sexual, a antropologia, que trabalha com ossadas e lesão corporal, é bem amplo, né, na realidade. Essas são as principais áreas da criminalística. Né? Então, a gente tem que ter perito em tudo, em todos os lugares. A gente fala que a gente tem que ter perito de local para atender qualquer local do estado. Então, de modo geral, o perito de local e a medicina, realmente a perícia de local, ela tem que estar disponível para atender qualquer cidade do estado. E aí a gente tem sessões especializadas, com os exames especializados, e alguns exames gerais. Então, exames gerais, como análise de drogas, eficiência de armas, medicina legal, tem que estar disponíveis em principais polos, né, do estado. E alguns exames mais especializados, como DNA, confronto balístico, a engenharia, a documentoscopia, são exames mais especializados, estão todos aqui na capital. Então, eu que estou no DNA, por exemplo, recebo os exames da capital toda. Né? Mas alguns exames de biologia, identificação, caracterização de sangue já são realizados em outros setores também do estado, né? Então depende muito da onde a gente está, né? Alguns são mais simples, alguns são mais complexos. Bom, essa aqui é parte da minha equipe, né, que hoje eu coordeno. Tem aqui entre peritos, auxiliares de laboratório e técnicos administrativos, né? Hoje a gente tem uma equipe de 34 pessoas, não estão todas aqui, né? Mas é difícil reunir 34 pessoas, né? Mas é uma equipe que trabalha, então, a gente em prol da verdade. O DNA tem por essa característica principal a identificação de autoria, a identificação de armas, a identificação de vítimas, né? A identificação humana por si. Algumas imagens do nosso ambiente de trabalho, né? Do nosso laboratório. Então, a gente tem aí toda uma parte técnica. A parte técnica, ela segue requisitos de qualidade, requisitos de gestão, que tem que ser rigorosamente cumpridos, até porque nós somos auditados, né? Nós sofremos auditoria aí pelo próprio Ministério da Justiça. E, no caso, o laboratório de DNA, ele tem essa característica um pouco diferencial, não só do estado de Goiás, mas do Brasil inteiro, de ser uma área da criminalística que é ligada diretamente ao Ministério da Justiça através da rede integrada de bancos de perfis genéticos, do qual Goiás também faz parte dessa rede. Então, a gente, além de responder ao governador, a gente responde ao Ministério da Justiça também, diretamente. Aqui é outra parte que o laboratório está envolvido, principalmente de 2 anos para cá, porque quando o trabalho se intensificou, que é a parte de coleta de DNA de condenados, né, por crimes hediondos e natureza grave. Né? Então, a gente teve a Lei 12.654, que mudou drasticamente a vida dos peritos do DNA no Brasil. Essa lei, ela alterou a Lei de Execução Penal e a Lei de Identificação Criminal, e ela permite a inserção, então, de indivíduos condenados por crimes hediondos, homicídio, estupro, né? Crimes graves contra a pessoa, daí entra o roubo, e daí entra porte ilegal de arma, e aí a gente tem que coletar DNA desse povo todo e botar tudo no nosso banco de perfis genéticos para confrontar com os vestígios que a gente trabalha em local de crime, incluindo corpos de vítimas. Né? Então, aqui é uma demonstração de algumas coletas que têm sido feitas, não só pelo laboratório, mas por todo o estado, por equipes de plantonistas.
Aí aqui, só para mostrar rapidamente, vou minimizar aqui porque senão eu não vejo. Aqui é mostrando a perícia criminal no crime de homicídio, que é o foco que a Cris me pediu para passar para vocês. Mas a importância da perícia criminal para a comprovação da materialidade do crime de homicídio é uma atividade prevista, então, no Código em questão, que é fundamental a importância indispensável para a elucidação dos crimes desde que haja vestígio. Então, assim, é igual eu sempre falo, a regra é homicídio tem cadáver. É o que precisa ter. Então, a gente a gente não consegue fazer uma investigação, via de regra, de homicídio sem cadáver. Dificilmente você vai caracterizar um homicídio sem cadáver, né? Então, volta a falar, homicídio sem cadáver não é homicídio, é desaparecimento. E é assim que é tratado dentro da investigação policial, né? Até encontrar um cadáver é tratado como desaparecimento. E é o principal vestígio dentro de um crime de homicídio e tem que ter obrigatoriamente uma perícia criminal. Nunca você... Eu não me lembro de existir, não consegue, isso não existe, assim, você ter um crime de homicídio, um encontro de cadáveres sem a perícia criminal atuar, né? Senão isso aí pode sofrer sérias responsabilidades, né? Tanto até criminais, se isso não houver, né? Alguém pode ser responsabilizado por isso. E com certeza o juiz também não vai acatar nenhum tipo de criminalização sem perícia, nesse caso. Aqui mostrando, né? Então, assim, o que a gente sempre fala em perícia, o que é preconizado no Brasil todo e para qualquer pessoa que se depara com um local de crime é isolamento do local de crime. Porque o que o perito faz de imediato... Oi. Rapidinho. Pode falar, porque eu vou falando rápido. Ah, não, tranquilo, tá ótimo. Só deixa esse slide para a parte B, mas reforçando aquilo que você falou, eu só queria dizer que o juiz, tudo que ele decide tem que ser fundamentado, né? Artigo 93 da Constituição Federal.